Rapaz, eu não sei se vocês já repararam também, mas a maioria das pessoas que tem mais de 30, tem aí entre 30 e 35 anos, tá se sentindo desanimada, tá ali se sentindo meio perdida. Não sei se você já conseguiu reparar isso, mas eu comecei a colocar como se fosse a crise dos 30, né? Eu tenho mais de 30, tenho 33 anos, vou fazer 34, e fazendo uma transição de carreira também, fazendo algumas escolhas, e tem hora que, de verdade, bate um desânimo, porque tu não é mais aquele cara, aquela menina novinha ali de 20 anos, acabou de sair do ensino médio, tá começando a vida, tá fazendo os planos ainda. Só que tu também ainda não é aquela pessoa super madura que tem aí seus 50 anos, 60 anos, que já viveu bastante ali da vida, já conhece muita coisa, já entende muita coisa, já tem mais sabedoria, né? Então tu tá ali no meio, no limbo. E muita gente aqui que começa a ter uma certa virada de chave. E eu vejo que muita gente que não veio ali, não tem berço de ouro, não veio de uma família rica, ou que não teve uma família que tivesse bastante condição ali financeira, ou até não só financeira, mas uma questão emocional, uma questão psicológica ali boa, uma estrutura boa familiar, ela tem que descobrir tudo ali na tora, né? Descobrir tudo por si só, descobrir tudo na doida ali, né? Aprendendo, errando, fazendo besteira, descobrindo. Só que o ruim disso, talvez tenha um lado bom também, mas o ruim é que quando tu erra, tu te lasca. E tu tem que refazer tudo de novo, tem que começar do zero, tem que. Algumas coisas não dá para começar de novo, alguns erros não tem como corrigir, mas isso vai causando um determinado peso, isso vai gerando um desânimo, vai gerando uma desesperança, eu acho, que em muita gente. E eu percebi isso. Eu tô numa fase agora diferente. Tava vivendo uma fase boa, financeiramente falando, e tive um revés. E aí bate aqueles questionamentos, né? Será que eu tô fazendo as coisas de forma certa? O que que eu fiz de errado? A gente vai entender o que fez de errado. Começa a se questionar se a gente tem o suficiente, a gente sabe o suficiente para avançar, se arrisca de novo, se não arrisca. E começa a ter aquele bando de dúvida que tu fica sem resposta, né? E bate o desânimo. Eu vejo que o desânimo ele não é bem a causa das coisas, mas eu acho que ele é a consequência. A consequência de. Eu acho que a internet também é um pouco culpada disso, porque a gente fica numa. A gente vê muita coisa, né? E na internet parece que todo mundo é perfeito, todo mundo é bem-sucedido, as pessoas com 25 anos já são ricas, já têm família, todas as famílias são muito bonitas, os casamentos são maravilhosos, o marido das pessoas é ótimo, a esposa é ótima, os filhos são ótimos, são comportados, obedientes. E todo mundo tem dinheiro de forma fácil, é muito fácil. Falar de milhão é coisa simples, né? É muito fácil. E aí você olha para sua vida, você tem dificuldade, você tem limitação, você tem um monte de fraqueza, um monte de loucura. E isso começa a te afetar. Isso começa a te afetar. E aí a cabeça vai pro ralo, né? Eu vejo muita gente. Você vai naquele aplicativo do Threads ali e você vê as pessoas falando na vida real, né? E aí você não tem filtro, é todo mundo falando o que pensa, o que sente, muita gente em depressão, muita gente ansioso, sem saber o que fazer, sentindo perdido. E esse vídeo não é que eu tenho uma resposta, não, eu também não tenho. Porque eu também me desanimo pra caramba, eu também me sinto perdido pra caramba. E eu acho que esse vídeo é mais pra dar um desabafo, né? Dar um certo desabafo, trocar uma ideia. E pensar que, eu gosto de pensar que o desânimo ele é algo que faz parte da gente, né? Como ser humano. É algo que vem da nossa natureza. A gente não tá o tempo todo feliz, o tempo todo animado. E eu também gosto de pensar que a nossa felicidade, a nossa alegria, ela não tem que estar vinculada às coisas. Apesar de que isso é bem difícil, né? Falar isso quando você tá com tudo é muito simples, é muito fácil. Ah, a felicidade não tá nos bens, não tá no dinheiro. Mas falar isso quando tu não tem
quando tu tá passando situação de aperto, quando tu tá numa situação complicada, quando tu tá passando dificuldade, ou quando tu tá vivendo uma doença ou coisa do tipo, é mais difícil. É mais difícil porque não é natural. Mas eu gosto de pensar, e queria compartilhar isso com vocês aqui, que a gente tem que vivenciar cada fase da vida de forma intensa, talvez, mas refletindo em cada fase dela. Vai ter um momento da prosperidade, vai ter um momento da parte da... Você vai estar vivendo bem, vai estar vivendo mais feliz, mais animado. E a gente, naquele momento, não se sobressair ou se exaltar a ponto de achar que não vai passar nunca. E, ao mesmo tempo, na hora que bater o desânimo, que bater a tristeza, que vier o momento de dificuldade, a gente também não se desesperar e achar que aquilo vai durar para sempre. Eu acredito que não. Eu gosto de crer sempre de forma esperançosa, imaginar que tudo isso pode ter um propósito, mesmo que seja um propósito apenas para te fazer aprender, para te fazer entender, para te fazer refletir, para te fazer orar, para te fazer buscar algo mais, mas tem um propósito para te fazer com que tu passe por aquilo dali. Eu não acho que o desânimo ou a tristeza seja um momento de desistir de tudo, entende? De aceitar que é um derrotado, aceitar que é um fracassado, aceitar que tua vida não tem sentido, não tem rumo. Eu acho que não. Acredito que é mais pra gente talvez reorganizar a rota, pensar de forma diferente, olhar por outra perspectiva. É olhar o que tem ao nosso redor e pensar de uma forma mais esperançosa para a gente conseguir avançar daquilo dali, sair daquele desânimo e conseguir encontrar ânimo nas coisas que estão à nossa volta. Eu penso muito que é sobre isso. Então, esse é o primeiro vídeo desse canal aqui, vou trazer muito conteúdo. Eu estou pretendendo, né, trazer essa nova fase, trazer alguns conteúdos aqui. E eu queria trocar essa ideia com vocês. Agora, se você chegou até aqui, conseguiu ver esse vídeo todo, comenta aqui embaixo o que você achou, qual tipo de vídeo vocês gostariam de ver por aqui. E um abração, até mais.